Os muçulmanos acreditam em um único Deus onisciente e onipresente chamado Alá. Eles também acreditam em anjos e profetas que seriam os responsáveis pela divulgação das leis e dos ensinamentos desse Deus. O curioso é que alguns desses profetas se tornaram figuras centrais de outras religiões, como Jesus, Moisés e Abraão. O mais importante de todos foi Maomé, que por volta do século VII estava meditando quando um anjo apareceu e pediu que ele declamasse. Ao ouvir o nome de Alá, Maomé disparou a falar acreditando que suas palavras vinham da boca de Deus. O profeta continuou a ter essas revelações ao longo da vida, e elas acabaram sendo lembradas e documentadas em um livro sagrado chamado Alcorão. Os muçulmanos têm que seguir os 5 pilares do islamismo: declarar sua fé com sinceridade, rezar 5 vezes ao dia, jejuar no mês do Ramadã, ir à Meca pelo menos uma vez na vida e doar dinheiro para os pobres e necessitados. A reza pode ser feita em casa ou nas mesquitas, onde eles tiram os sapatos para entrar, fazem o ritual de lavagem e sentam no chão para mostrar que todos ali são iguais. A religião tem 8 datas sagradas em seu calendário e é a segunda mais popular do mundo, com cerca de 1 bilhão de seguidores. Muito bom dia, galera linda do 2º ano. Que coisa boa estar com vocês, minha gente. Ficar com vocês. Que Deus os abençoe e os proteja cada dia mais, não é? Bom, vamos lá. Na aula passada, nós começamos aí a pesquisar sobre o islamismo, não é? A tia deixou um vídeo bem curtinho da aula e um vídeo maior sobre a história de Mohamed, né? Que é conhecido aí como Maomé. Então, a tia hoje vai falar um pouquinho mais sobre o islamismo, que é uma das principais religiões do mundo, tá? De adeptos aí, chega aproximadamente a 1 milhão, a 1,8 milhões de pessoas adeptas. Então, é gente pra caramba, né? Então, bora lá. O islamismo, ele está fundamentado num livro sagrado chamado Alcorão. As pessoas que professam essa religião acreditam que a palavra de Deus, que é chamado, Deus para eles é chamado Alá, foi passada por Maomé, que foi de acordo com eles, foi o último profeta enviado por Deus aqui na Terra, tá? Por isso que eu também deixei na aula passada um pedaço da história de Maomé, porque na verdade daquele desenho ainda tem mais 3 partes, que a gente não vai conseguir ver tudo, mas eu coloquei só para que vocês pudessem conhecer aí um pouco sobre Maomé, tá? Como eu já disse a vocês, o livro sagrado é o Alcorão. Alá é considerado, é o nome de Deus para eles. Maomé é o profeta pelo qual Deus fez intermédio aí pela última vez, quando o enviou à Terra, tá? O islamismo estabelece 5 pilares: testemunho de fé, oração, pagamento do zakat, jejum do mês de Ramadã e peregrinação à Meca. Então, bora lá. Oração, eles têm uma sistemática oração. Eles jejuam mais de 40 dias. De dia eles não comem nada, eles só comem por volta do entardecer, 6, e são comidas bem diferentes da nossa. E aí esse jejum de Ramadã são mais de 40 dias assim. E de acordo com eles, né, com o Islã, todo adepto ao Islã, ele precisa ir à Meca pelo menos uma vez na vida. A Meca é um centro de peregrinação. É como se fosse aqui a cidade de Nossa Senhora Aparecida.
que as pessoas vão para lá, né? Então, a Meca para eles tem esse mesmo sentido. Agora, o pagamento do zakat é um ato de caridade obrigatório para os muçulmanos, que têm condições de doar, claro, né? Esses recursos devem ser destinados aos muçulmanos que passam por necessidades financeiras, tá? A caridade é um fator importante para reparar injustiças sociais e para diminuir o ego. Esse é o propósito do zakat, tá? E ele tem aí muita semelhança com o dízimo, né? Ofertado aí pelos antigos. O testemunho de fé, na verdade, é quando a pessoa já está ciente da religião que ela quer seguir e ela diz isso em voz alta para duas testemunhas e que ela aceita Allah, né? Que ela reconhece Allah como único Deus, que ela reconhece Muhammad como o mensageiro de Deus. E ali a comunidade, depois que ela professa, né, essa frase, essa afirmação, acolhem ela ao islamismo. E esse aí é o primeiro pilar aí da prática do islamismo, né? A oração, minha gente, também é um detalhe importante do pilar do islamismo, um dos 5 pilares, né? Porque a oração, eles têm que fazer 5 orações públicas diariamente, voltados ao sentido da Meca, né? São, assim, orações em outras línguas, né? Essas orações são chamadas de namaz. São 5 orações públicas. Deu aquele horário, aonde eles estiverem, eles se ajoelham, se prostram e fazem as suas orações públicas. Então, ou seja, pode ser na frente de quem for. Entenderam? Bom, resumindo, basicamente, nós vimos aí os principais pontos do Islã, não é? A filosofia, né, do islamismo é o seguinte: o muçulmano ele segue um caminho meio que intermediário. Ele procura desenvolver simultaneamente corpo e alma, criando aquele equilíbrio no homem como um todo, né? Pois eles acreditam na expressão do Alcorão, bem-estar neste mundo e bem-estar no outro. Então essa é a filosofia, né? Mais uma vez aí do Islã, para que vocês vejam que a religião em si, ela não procura algo maléfico, algo horrendo, mas ela procura a melhoria do ser humano. O problema é que o ser humano deturpa tudo isso, tá bom? Hoje ainda a gente vai fazer algumas pesquisas sobre esse assunto, tá? Por mais que a gente já tenha falado um pouco, mas ainda ficou em aberto a questão deles terem que ir à Meca, pelo menos uma vez na vida. Por que eles têm que ir para lá? Isso vocês vão ter que descobrir, tá? E eu quero também um desenho bem interessante sobre o desenho que eu deixei na aula passada para vocês. Eu quero que vocês façam um desenho bem interessante, bem bonitinho, do que vocês mais apreciaram da aula passada, combinado? Mas eu vou colocar novamente, tá bom? No grupo, o desenho que eu solicitei na aula passada, que é o desenho que explica aí a origem do profeta Mohammed, Maomé, tá bom? E eu vou colocar aqui no final da aula, como eu faço sempre, descrevendo as atividades que eu vou querer hoje, combinado? Cheiro no coração, tô com muita saudade de vocês. Beijo!